Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Marcão da Academia, Zé Luiz, Lino Bispo, Carlos Abranches, Sérgio Camargo, Sidney Campos, Roberto do Eleven, Amélia Naomi e Milton Vieira Filho. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 22ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, quero registrar a presença aqui do GCM Cursino, o GCM Nóbrega, segundo sargento da PM Guzenski, e o cabo da PM Nunes, cabo da PM Orílio, soldado da PM Vasconcelos, primeiro-tenente da PM Leonardo Ferraz e o soldado da PM Oliveira. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Questão de ordem, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, esses policiais estão aqui hoje, não é? Nós fizemos uma moção, vamos dizer assim, aplaudindo, não é? A ação que eles tiveram recentemente aqui na cidade. Mas antes de falar disso, eu quero destacar aqui que está aqui presente a Natália, que é a esposa do Cursino, a Lívia, que é filha, né, a garotinha ali, e também a dona Ivone, que é mãe do Nóbrega, e o senhor Maurício, que é pai do Nóbrega, tá certo? Então, bem-vindos a essa casa, não é? São famílias de GCMs que estão aí dando a vida, não é, pela segurança da nossa cidade. Nós manifestamos louvor aos policiais militares da Força Tática do 46º Batalhão da Polícia Militar e aos guardas civis municipais que atuaram em ocorrência de prisão de criminosos envolvidos em furtos de veículos na zona sul de São José dos Campos. Senhor presidente, é com grande satisfação que apresento esta moção de louvor aos policiais militares, segundo sargento PM Guzenski, cabo PM Nunes, cabo PN Orílio, soldado PM Vasconcelos, integrantes da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar, bem como os guardas civis, GCM Cursino e GCM Nóbrega. Em reconhecimento à relevante atuação das equipes em ocorrência policial, que resultou na prisão de criminosos envolvidos em furtos qualificados de veículos e associação criminosa na zona sul de nossa cidade. No dia 7 de maio de 2026, por volta das 12h30, durante patrulhamento tático, os policiais militares da Força Tática receberam informações do sistema de monitoramento da cidade acerca de um veículo GM Vectra relacionado a diversos furtos de automóveis registrados no município. Diante das informações recebidas, o segundo sargento PM Guzenski, cabo PM Nunes, cabo PM Orílio e soldado Vasconcelos intensificaram o patrulhamento na região, conseguindo localizar e abordar o veículo suspeito. Durante a abordagem, as equipes localizaram módulos de ignição, chave utilizada para a prática criminosa, ferramentas e diversos objetos relacionados aos delitos investigados. Paralelamente, os guardas civis municipais Cursino e Nóbrega atuaram de maneira decisiva na ocorrência, realizando a detenção de indivíduos
que tentavam fugir após o furto de um veículo Jeep Renegade, demonstrando integração eficiente entre a Força de Segurança Pública do município. A ação conjunta resultou na prisão de 5 indivíduos pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, ocorrência de extrema relevância para o enfrentamento da criminalidade patrimonial em São José dos Campos, contribuindo diretamente para a redução dos furtos de veículos em toda a cidade. A atuação do 2º Sargento PM Gujenski, Cabo PM Nunes, Cabo PM Orílio, Soldado PM Vasconcelos, GCM Cursino e Nóbrega demonstra elevado comprometimento com a segurança pública da nossa cidade. Coragem, preparo técnico e dedicação à proteção da população joseense, merecendo reconhecimento desta Casa de Leis pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade. Apresento, pois, esta moção de louvor, que em obediência aos preceitos regimentais constará dos anais desta Casa, como manifestação de reconhecimento, respeito, gratidão pela atuação exemplar dos agentes homenageados. Francisco Ricardo Prolongati de Oliveira, comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar do interior de São Paulo, Renato Souza Silva, comandante da Guarda Civil Municipal. Então, nosso louvor e gratidão ao trabalho que os senhores têm prestado na segurança da nossa cidade. Parabéns a vocês. Questão de ordem, o vereador Zé Luiz. Senhor presidente, primeiro eu quero fazer alguns registros aqui antes de entrar propriamente dito na pauta. Parabenizar o vereador Lino Bispo pelo documento importante aos policiais, tanto da Polícia Militar quanto da GCM. Dizer, vereador, o quanto que essa casa respeita o trabalho das forças de segurança. Nós sabemos o quanto é importante as forças de segurança no nosso município e o quanto é importante tê-los aqui hoje. É um sinal de respeito da Câmara Municipal para com todo o trabalho de vocês e sempre que possível, venham visitar mais vezes a nossa casa. Vocês são todos muito bem-vindos. Parabéns, vereador Lino Bispo. Bater uma salva de palmas? Vamos fazer uma salva de palmas então para eles, né? Parabéns mesmo. E também, senhor presidente, queria registrar que hoje é aniversário da nossa colega Érica, né? Carinhosamente chamada de Senhora do Plenário, né? Vasto conhecimento que ela tem aqui do regimento interno, da organização das pautas, então quero desejar a ela também feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida, muita saúde, muita paz e cada vez mais conhecimento. É o que não falta para você. Senhor presidente, aproveitando já, gostaria de fazer alguns pedidos, votação em bloco, inclusão do documento indicações número 3644 e destaque de alguns requerimentos. Requerimentos 1565, 1570, 1576, 1577, 1582, 1590, 1591, 1604, 1614, 1620, 1625 e 1628. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Se nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Antes de dar a palavra para o vereador Sena, também gostaria de parabenizar nossa amiga Érica, né? E aquela música do Fábio Júnior, né? Pelos seus 30 e poucos anos. Parabéns, Érica. Deus sempre abençoe você. Com a palavra, o vereador Sena. Obrigado, presidente. Parabéns. Deus abençoe a sua vida com muita saúde e que continue servindo aqui a nossa Câmara com essa excelência toda. Obrigado. Quero aqui me dirigir também ao vereador Lino Bispo, que foi muito assertivo, e assim como todos os parlamentares dessa casa, eu não tenho dúvida da admiração que nós temos pelas forças de segurança pública do nosso município e do estado de São Paulo.
A Guarda Municipal, vocês sabem que a gente tem um carinho muito grande, tanto eu quanto a deputada Letícia Guerra, nós trabalhamos na Guarda Municipal aqui de São José dos Campos, no período de 2016, quando nós tiramos o PT do nosso município, e quando a gente entrou, a gente viu uma Guarda Municipal sucateada, abandonada, desvalorizada, e hoje nós temos uma Guarda Municipal que é referência e excelência no Brasil, mesmo com tantos desafios, e que a gente ainda pede aqui à Prefeitura, para ampliação, né, dos guardas municipais, mais concurso público, os novos guardas que possam aí já estar com o seu porte e armados nas ruas, para que vocês também não sejam alvos e vítimas do crime, do tráfico, e a nossa polícia militar, que merece todos os dias policiais pelo todo o estado de São Paulo, salvando vidas, combatendo o crime, o tráfico, e o governo do estado de São Paulo, estive durante 6 anos na Assembleia, acompanhando também essa transição de governo, né? E agora com o governador Tarcísio, a gente também tem feito trabalho junto com o Comando Geral, que na história é a primeira mulher a ocupar o cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então isso demonstra a grandeza das forças de segurança pública do município, do Estado, e a ocorrência aqui que foi motivo dessa moção, né, guardas municipais e os policiais do 46 BPMI, na prisão de criminosos envolvendo furtos na Zona Sul de São José dos Campos. Essa homenagem aqui, ela tem que ser para todos, viu, vereador? Para todos, porque todos os dias tem um bandido, tem um criminoso, tem um vagabundo tirando a segurança e a paz das pessoas que trabalham e que fazem o Brasil dar certo, que faz São José dar certo, que faz São José ser a referência de uma cidade tecnológica, de uma cidade inteligente, e graças aos senhores promovendo segurança pública na ponta. Vocês, através dessas fardas, são pessoas comuns, mas com as fardas, vocês representam a força de segurança pública da cidade e a força de segurança pública do estado de São Paulo. Então, parabéns a cada um de vocês e muito obrigado, porque ser policial é mais do que prestar um concurso público, é ser vocacionado a servir o povo, a proteger as pessoas que vocês nem conhecem, e vocês vão para a rua para proteger e servir a população. Então, parabéns a vocês, o meu abraço, e também aqui deixo o abraço da deputada Letícia Guiar, que faz esse trabalho de fortalecimento e valorização das guardas municipais do estado de São Paulo e também dos municípios. Parabéns a todos vocês e que Deus abençoe a vida e a família dos senhores. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do término de cada votação. Informe que os requerimentos de número 1563, 1567, 1580 e o 1584/2006, constante na pauta, foram retirados pelos autores. Em votação, as atas das sessões realizadas nos dias 27 de abril de 2026, a 7ª sessão solene, 28 de abril de 2026, a 18ª sessão ordinária, 30 de abril de 2026, a 19ª sessão ordinária, 4 de maio de 2026, a 8ª sessão solene, e 5 de maio de 2026, a 20ª sessão ordinária. Aberta a votação.
Concedo tempo adicional de 3 minutos para o vereador Lino Bispo registrar o seu voto. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento de número 1565/2026, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 1570/2026, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1576/2026, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1577/2006, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação. O vereador Sena, por tempo de 1 minuto. Presidente, eu votei favorável nesse documento, que infelizmente foi rejeitado. Eu estive lá nos zoonoses, recentemente fazendo uma visita com a campanha de castração do governo do estado de São Paulo a pedido da deputada Letícia. Estive lá, vereador, e pasmem, os funcionários, eles não podem falar, porque senão eles vão ser perseguidos, ou transferidos, ou exonerados. Lá, além do banheiro, que também está sendo ocupado por cães, a sala do pré-cirúrgico e do pós-cirúrgico também tem cachorro. Ou seja, já é fato e de conhecimento da população que o zoonose já não cumpre mais o serviço final dele, que é cuidar da saúde dos animais na cidade. Então a gente precisa, de fato, mas está tendo uma obra, a gente nem soube qual é o projeto de ampliação e de modernização dos zoonoses. A gente precisa sim de ser referência também no cuidado da saúde animal. Agora, banheiro de funcionário, sala de cirurgia sendo ocupado por cachorro, isso é um crime. Nós não podemos achar que é normal, assim como a gente não pode achar que é normal a violência doméstica, a erotização infantil, né, a pedofilia. Não é normal o trato com os animais da cidade e não é normal tratar os funcionários do Centro de Controle dos Zoonoses como bichos. Então a gente pede uma providência e respeito para que a gente possa levar dignidade tanto para os animais que são recolhidos da rua, quanto os funcionários que estão ali prestando o seu serviço. Muito obrigado, presidente. Justificativo de votação, por tempo de 1 minuto, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, também para reiterar a fala do vereador, infelizmente a situação é precária, a empresa terceirizada continua sendo a mesma, que não paga direitos, que precariza o trabalho da limpeza, mas eu queria aproveitar esse 1 minuto que a gente tem para convidar todos para a reunião pública que vai ser feita na segunda-feira, dia 18, pela Comissão de Meio Ambiente, convocada aqui, juntamente com Carlos Abranches e eu. Vamos estar dirigindo à noite, 18 horas, para discutir a causa animal. Então, todas essas questões, nós convidamos a sociedade civil, os voluntários, as ONGs, que venham nesta casa colocar suas sugestões e lutar por um hospital decente, por uma solução definitiva ali na zoonose. Justificativo de votação, vereador Roberto Chaga, por tempo de 1 minuto. Senhor presidente, eu recebo com muita preocupação essa informação, confesso que eu não tinha essa informação, que a zoonose estava nessas condições. Quando um animal ele sofre com um acidente ou uma doença muito grave, um animal que está na rua, abandonado, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente faz é ligar para a zoonose, para que ela possa socorrer esse animal. Agora, como que eu vou ligar para um setor que está pegando os animais e colocando dentro dos banheiros do funcionário? Isso é inaceitável. Cadê o secretário de saúde? Senhor Jorge Zenha, por onde o senhor se encontra? O senhor colocou uma sala no hospital municipal, o senhor vai precisar colocar uma sala também dentro da zoonose, porque é inaceitável essa situação. E mais do que isso, foi reprovado? Líder, a gente precisa dessa resposta. Por favor, a gente aguarda com ansiedade. Em votação, o requerimento de número 1582/2026, da autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1590/2006, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, por tempo de minuto, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, esse requerimento 1590 é com relação a denúncias que têm chegado no meu gabinete com a ocorrência de muitos escorpiões na nossa cidade, de vários locais da cidade. E a gente faz contato na zoonose, mas nada acontece. O pessoal da zoonose não tem atendido a população de São José dos Campos. Eles fazem através do 56, fazem através do próprio zoonose, a gente pede informação, o requerimento não passa. Ou seja, nós vimos aqui agora há pouco ser um requerimento aprovado de que estão botando cachorro dentro do banheiro. É difícil da gente aceitar uma administração cujo um setor tão importante da zoonose que não tem funcionado aos contentos na nossa cidade. Mais uma denúncia aqui de escorpião e a zoonose não vai para fazer a devida averiguação nos locais lá. Então, infelizmente, né, a gente não consegue obter essas respostas aí. Em votação, o requerimento de número 1591/2026, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, por tempo de minuto, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, eu queria saber, além dessas informações que foram solicitadas, quem é que teve essa belíssima ideia, antes de observar que dentro da nossa cidade, vou falar aqui em especial, nossa querida e amada Zona Norte, sequer existem linhas sendo atendidas, como um bairro novo, um bairro belíssimo, que é o Alto dos Ipês, não tem linha de ônibus. A linha 101, retiraram várias linhas, né, vários horários, a população tendo que andar 1,5 km, idoso, idosa, mulheres com criança no colo, grávidas, 1,5 km, porque na pandemia retiraram essas linhas e até hoje não retornaram. Aí o prefeito teve a belíssima ideia de colocar a linha 24 horas. Parabéns, vai atender, deve existir uma demanda, mas antes, vamos olhar para os bairros que ainda sequer é atendido. Em votação, o requerimento de número 1604/2026, de autoria do vereador Roberto Chagas. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação.
9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, vereador Sena. Presidente, eu quero parabenizar o prefeito aqui, de verdade. Quero parabenizar porque a demanda de transporte público 24 horas é uma necessidade da nossa cidade. Nós temos milhares de empresários que os seus funcionários precisam sair mais cedo para poder pegar o último ônibus. Então, a ampliação do transporte 24 horas, mesmo que reduzido, já está começando a se desenhar e atendendo a demanda, principalmente dos comerciantes da nossa cidade, que tem os seus funcionários que têm que trabalhar até 10 horas, de segunda a quinta, sexta, sábado, que é o maior movimento, precisa ir até meia-noite. E aí, não tendo uma linha estendida, ou 24 horas, esse comerciante, esse empresário, tem que pagar o Uber a mais para poder levar o seu funcionário embora para casa. Então, foi uma iniciativa importante. É lógico que precisa se remodelar e ir ajustando conforme a necessidade, mas eu quero aqui deixar os parabéns à Prefeitura, que retornou a linha de transporte coletivo 24 horas na nossa cidade. Obrigado. Em votação, requerimento de número 1614/26, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1620/26, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1625/26, autoria do vereador Tomás Henrique. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente, aos demais vereadores. O vereador Tomás Henrique, solicitou ali, através de um requerimento, ações da Prefeitura, resposta sobre enchentes na rua Santa Clara. É algo que já acontece há anos, quando chove um pouquinho mais forte, inunda toda aquela região da Praça do Sol ali, né, os motoristas têm que tirar seus carros do estacionamento ali do prédio, são garagens subterrâneas, senão vai boiar tudo, né? E já tenho pedido, assim, faz muito tempo, da possibilidade de uma galeria de águas pluviais, o que eu nunca tive resposta da Prefeitura. Também a gente pede limpeza das bocas de lobo existentes ali no local, para que a gente possa ter um paliativo, né, em um momento de uma chuva forte, que está cada vez acontecendo mais, e também ampliação de boca de lobo ali na região.
e nada é respondido, nada é feito. É uma interrogação importante que vem essa resposta, né, através do ofício que os vereadores da situação fazem, porque, na verdade, assim, a gente indaga, né? O vereador Tomás indagou agora, a gente já vem com esse assunto há muitos anos, mas o que seria importante mesmo era ações concretas para que a gente pudesse resolver o problema daquela região. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento de número 1628/2026, de autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Caminhamento de votação, vereador Carlos Abranches. Esse requerimento, peço uma atenção especial dos senhores vereadores, sobretudo aqueles que apoiam as intenções do Executivo, que votem a favor, porque ele propõe trazer, no mínimo, 5 milhões de reais para os cofres da Prefeitura. Qual é a ideia? A empresa dona do terreno onde está a comunidade Menino Jesus, em 2015-16, conseguiu retirar do local cerca de 50 famílias que foram encaminhadas dentro dos projetos de habitação da Prefeitura. A Prefeitura gastou dinheiro com isso. Acontece que a empresa não protegeu a área para evitar novas invasões e elas acabaram ocorrendo. Hoje, qual é a realidade da comunidade? São 207 famílias, mais de 400 pessoas no local, e a empresa obteve, por causa da invasão, esse foi o argumento que eles usaram, obteve a isenção, o perdão do IPTU, que hoje, sem juros e sem correção monetária, somam quase 5 milhões de reais. O requerimento pede, senhores, que a Prefeitura responda qual é a atualização dessa dívida, porque a Prefeitura merece receber de volta o dinheiro que foi perdoado da dívida, porque a empresa não pagou e não protegeu o terreno para evitar que houvesse outras invasões, o que agora acabou em trânsito em julgado para a retirada daquelas famílias de lá. Então, o objetivo desse projeto é exatamente fazer com que a Prefeitura tenha a possibilidade de reavaliar a quantidade desse valor e ter de volta nos seus cofres um recurso que pode ser muito importante para os trabalhos sociais que a Prefeitura pretende realizar. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Indicativo de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Carlos Abranches. É difícil a gente cobrar uma reflexão crítica quando se tem um encaminhamento praticamente obrigatório para uma votação. A gente está aqui exatamente pedindo, e eu usei a informação inicial, exatamente para que os senhores pudessem pensar que cabe à Prefeitura obter de volta esse recurso, que pode ser benéfico para todo mundo. Uma pergunta: quais as medidas tomadas no sentido de declarar a nulidade do processo administrativo que concedeu essa isenção do IPTU, na maneira que seja cobrada a dívida de 4.857.000? Esse dinheiro pode ser muito importante para ações sociais da Prefeitura, mas eu sei o quanto é difícil pensar. É mais fácil votar, mas difícil pensar naquilo que pode melhorar. A gente está fazendo uma proposta para que a Prefeitura saia com a resposta devida de uma empresa que não tomou os devidos cuidados e agora quer reaver o seu terreno. Então, nós precisamos pensar nisso e a Câmara precisa marcar presença nesse momento, para que a gente possa ter uma responsabilidade social, como todo vereador deveria ter, de pensar na comunidade e não ficar protegendo a empresa que não faz o que deveria. Indicativo de votação por tempo de 1 minuto, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, votei favorável a esse requerimento do vereador, mas quero deixar claro, o líder com certeza vai buscar essa informação para nós, desses débitos que essa empresa tem. Estive lá na comunidade Menino Jesus hoje, conversei com a líder lá, são várias famílias que estão naquele local. Aquele local já foi retirado, famílias de lá, que foi lá esqueço o nome do condomínio ali, que foi o Carlinhos que fez, Amélia. Não no...
Lá perto do Bosque de Pes. Aquele condomínio que tem ali. Colônia Paraíso, não é? Boa parte das famílias que estavam lá foi para Colônia Paraíso. Só que aí, as famílias voltaram, outras famílias voltaram a ocupar aquela área. Quem deveria cercear e impedir que aquelas famílias estivessem lá hoje é o dono da área, tá certo? É o dono da área. Então, eu aqui até digo à prefeitura, não perdoe nada desse cara. Ele precisa resolver esse problema social que foi criado por uma falta de responsabilidade deles. E eu disse àquela comunidade, vocês precisam ficar aqui, o dono dessa área vai ter que providenciar. E sabe o que eles o dono da área ofereceu para eles? Eu arrumo um galpão para vocês colocar os seus pertences. Onde vão aquelas crianças que estão lá? Aqueles idosos que estão lá? Isso realmente é lamentável. E não é só aquela área que essa empresa tem. Ela tem várias áreas. E tem ali a Rua Januária, tá? Que esse cara, ele acabou vendendo lotes ali e as pessoas tiveram que fazer uso capião porque ele não transferiu a escritura. Então, é um cara mal intencionado na cidade, portanto, eu vou acompanhar essa questão também, vereador, de que aquelas famílias não podem ser prejudicadas por causa de um cidadão, ou seja, de uma empresa que não tem responsabilidade com as famílias que moram ali. Justificativo de votação, por tempo de minuto, vereador Sena. Presidente, eu queria sugerir aqui ao nobre vereador e aos colegas, eu não sei se é uma lei complementar, eu não sei se é a própria lei orgânica, ou se é via decreto, que a prefeitura pode e tem o poder de isentar X, A ou B de impostos no nosso município. Eu acho que a gente tinha que remodelar essa legislação para que toda a isenção que fosse permitida passasse pela casa. Acho que os vereadores têm a prerrogativa de ser contra ou favorável da prefeitura fazer política dando a isenção para um grupo ou um empresário ou outro, tem que passar pela casa. Eu já estou buscando essa consulta, gostaria que os outros vereadores aqui também colocassem o jurídico em pesquisa, para que a gente colocasse isso, que a prefeitura tenha o poder de dar isenção, mas que passe pelo plenário da casa. O plenário é soberano e ele tem que determinar quem tem ou não ter a isenção de impostos na nossa cidade. Questão de ordem rápida, respondendo o que ele falou. Só uma questão rápida aqui, em 1 minuto. Não, o justificativo eu já fiz, é só uma questão de ordem. Não, eu fiz encaminhamento e uma justificativa, não fiz questão de ordem. Posso falar? Rapidamente aqui, Questão de ordem, vereador. Obrigado, presidente. É o seguinte, que esse perdão da dívida do IPTU, que a justificativa da empresa foi que o terreno foi ocupado, então eles não poderiam pagar o IPTU, e foi dado esse perdão. O valor chegou a quase 5 milhões de reais. Foi dado em 2023. Pela lei, existe um prazo de 5 anos para a prefeitura acompanhar para ver se o processo está sendo devidamente cumprido pelo interessado, que no caso é a empresa. Só que até agora a empresa não fez nada, houve outras famílias que entraram, que estavam com profundas necessidades para sobreviver, ocuparam lá, a empresa deveria ter fechado o local para fazer a proteção, não fez, então ela passou a ser não merecedora desse desconto. E se você colocar aí no meio juros e correção monetária, isso vai seguramente a 10 milhões que podem voltar para os cofres da prefeitura e ser melhor utilizado. É por isso que eu pedi o voto a favor dos senhores. Justificativo de votação, a vereadora Mera não. Senhor presidente, eu estive ontem na reunião aqui na Câmara, que o vereador Abranches, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos e Planejamento da OAB, aliás, acho que tinha 2 comissões, inclusive a doutora Cidinha, que é representante da OAB São Paulo, do Estado de São Paulo, e a OAB local, juntamente com a associação, com uma comissão de moradores. Essa questão que foi levantada desse requerimento, ela é muito importante, porque ela apresenta uma alternativa, apresenta uma saída para essa questão. Então, é importante que esses vereadores todos, inclusive da base do governo, estude essa questão levantada pelo vereador Abranches, que foi discutida bastante na reunião de ontem, porque nós temos o dinheiro, né? Se tem o dinheiro, né, que a empresa tem que ser penalizada,
Nós e o prefeito pode fazer aquela área, não a área inteira, como foi sugerida, só a parte que moram os moradores, para fazer uso capião, ou fazer uma ZEI, ou uma desapropriação, já está pago pelo incentivo, e a gente garante a moradia, e não precisamos ter uma tragédia anunciada, como já foi do Pinheirinho dos Palmares. Então, acho que a comunidade está discutindo, a sociedade civil está apresentando soluções, como os representantes da OAB, que vieram e estão trabalhando para que não tenha nenhuma tragédia em São José dos Campos. Por isso, nós votamos favoráveis. Esse requerimento for rejeitado, espero que a Câmara tome uma posição. Se não, a minha sugestão é que nós façamos uma representação ao Tribunal de Contas desse dinheiro de improbidade, inclusive com a ação ao prefeito, que abriu mão do recurso público e não foi fiscalizado. Discutido de votação, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, quero acalmar os ânimos e dizer aos vereadores que nesse tema nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. Apenas caminhos diferentes que estão sendo tomados, porque nós temos algumas informações. Algumas informações já foram compartilhadas com os vereadores, inclusive vereadores da base. Outras informações nós estamos solicitando também. E como é algo que a gente sempre diz, urgente, para nós, a medida do ofício ela é mais importante. Então, principalmente o vereador Lino Bispo, que veio aqui, falou a justificativa de voto, inclusive, amanhã mesmo nós vamos tentar essa resposta e vamos compartilhar com as pessoas. Agora, não vamos esquecer, e aí é importante, a cidade amanhã entra num debate sobre áreas institucionais e defesa da moradia. Eu quero ver se todo mundo realmente vai fazer essa defesa das moradias como estão se fazendo agora, né? Tem muita coisa importante para a gente debater nessa cidade, de moradia é uma delas. A cidade está tentando, sim, ajudar essa população, mas se a gente também não fizer a nossa parte, ficar aí amarrado a cunho ideológico, nós não vamos conseguir nada. Então, pode ter certeza, estamos no mesmo barco nessa questão, e espero que essa casa esteja também no mesmo barco para garantir moradia para aquelas pessoas que não têm. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Sidney Campos. Obrigado, presidente. Presidente, hoje é um dia muito especial e de orgulho para a nossa cidade de São José dos Campos. Estamos aqui para homenagear Yasmin dos Santos Fraga, uma jovem atleta de apenas 11 anos de idade, que levou o nome da nossa cidade para uma competição internacional em Dublin, na Irlanda, e se tornou vice-campeã do Campeonato Europeu Kids de Jiu-Jitsu. Uma conquista muito importante, que representa não só uma medalha, mas também muito esforço, dedicação, disciplina e amor pelo esporte. Muitas vezes as pessoas vêm apenas ver o resultado final da competição, mas por trás dessa conquista existem muitos treinos, cansaço, desafios e uma rotina muito comprometimento, mesmo sendo tão nova. E nenhuma conquista acontece sozinha, presidente. Por trás da Yasmin existe o apoio da família, do seu professor, dos apoiadores e de todas as pessoas que acreditam no sonho dela desde o começo. Vereador Marcão do esporte, isso mostra como o esporte é importante na vida das nossas crianças e jovens. O esporte ensina respeito, disciplina, responsabilidade e mostra que, com dedicação, é possível chegar muito longe. Fabião aí, nosso zagueiro, em tempos em que muitos jovens acabam se perdendo por falta de oportunidade e incentivo, histórias como a da Yasmin mostram o quanto o esporte pode abrir caminhos, fortalecer sonhos e transformar vidas. A Yasmin hoje representa muito bem a nossa cidade e se torna inspiração para muitas outras crianças que também sonham em conquistar seus objetivos através do esporte. Yasmin, receba hoje o carinho de todos os parlamentares aqui dessa casa, o reconhecimento e os parabéns de toda São José dos Campos. Sua dedicação, sua conquista já servem de exemplo
para muitos jovens da nossa cidade de São José dos Campos. Agora vamos assistir um vídeo preparado com muito carinho em homenagem a Yasmin dos Santos Fraga. Oi, meu nome é Yasmin dos Santos Fraga, tenho 11 anos, sou atleta de jiu-jitsu há 3 anos. Fui vice-campeã no Campeonato Europeu Kids na Irlanda. Foi muito legal conhecer Dublin. Eu gostei de como era o busão de lá, era 2 andares, o portal de lá dava para ver o Brasil, Estados Unidos, o carro era do lado diferente, foi muito legal. Assim, bota a perna dela, isso! Assim, sobe, agora, assim, vou ter que sair agora. Eu voltei mais motivada para continuar treinando e conseguir o primeiro lugar no próximo campeonato. O jiu-jitsu está me ajudando a ter força, disciplina, garra, respeitar e nunca desistir. Eu não quis, foi minha avó que me colocou por ter disciplina, mas eu acabei pegando gosto por isso, agora eu tô aqui. Eu quero agradecer meu sensei por estar sempre me ajudando, me treinando, quero agradecer minha família por não ter deixado eu desistir, quero agradecer meus amigos por estar do meu lado e meus patrocinadores. Eu quero falar para todas as crianças para treinar o jiu-jitsu, porque é um esporte muito legal para vocês, para cuidar da sua saúde e para você ter disciplina. Obrigada. A Yasmin é uma criança que se destaca nos treinos, né? Não só nos treinos, mas também nas competições. Que ela é na academia, ela é na competição também. Questão da garra, da determinação dela. Pessoa que sabe já o que quer, desde o princípio ela já mostrou isso pra gente. Apesar da dificuldade no começo, como todo mundo enfrenta assim, uma dificuldade, mas eu enxerguei nela a determinação dela, a vontade, né, de querer ganhar. A maior dificuldade que eu encontrei em trabalhar com a Yasmin, no início, foi a aceitação da família, né, em relação à maneira como a gente conduz o treino. E ver o resultado dela hoje, lutando fora do país, trazendo essa medalha, é uma alegria muito grande. Como professor, como responsável pela parte técnica, física dela, e saber que o treinamento deu resultado. Então, isso é a maior satisfação para mim. Acompanhar a Yasmin nessa trajetória do jiu-jitsu é um privilégio. Ver ela conquistando cada sonho dela. É esse campeonato que foi importante para ela, que a gente fez de tudo para ela estar lá. Vendo, né, estando do lado dela na alegria e na tristeza. A gente sempre está do lado dela. Esse campeonato foi muito importante para ela e que ela continue correndo atrás dos sonhos. E que a gente sempre vai estar te apoiando. Falar dessa trajetória que a Yasmin decidiu seguir, né? Não só ela, como a família inteira abraçou o jiu-jitsu com ela. Não é muito fácil, porque a gente sofre, né, em cada competição, mas a gente tem um orgulho imenso dela, da dedicação dela. Ela é merecedora da onde ela chegou, da onde ela vai ainda chegar. Graças a Deus, ela tem uma família unida, que a gente move montanhas para poder realizar os sonhos dela, e tenho certeza que tudo que tiver no meu alcance, no alcance da minha família inteira, a gente vai fazer para ela continuar realizando todos os seus sonhos, continuar em busca de vitórias, se Deus permitir. A Yasmin é uma neta muito dedicada. Ela entrou no jiu-jitsu apenas para defesa e pegou o gosto, e todas as competições que ela vai, a família sempre está apoiando, está indo. Em todos os campeonatos que ela vai, ela se dedica muito, sai muito bem nos campeonatos, sai da escola, vai direto para o jiu-jitsu, fica até a noite, faz físio, e a família inteira tem muito orgulho dela. E a vovó te ama demais, Yasmin. Parabéns, Yasmin, pelo resultado. Parabéns à família também, né, que ninguém luta sozinho. Teve todo um apoio da família, dos amigos, daqueles que colaboraram. Parabéns, bebê, pela sua conquista. Te amo muito. Yasmin, tenho muito orgulho de você. Você é o meu sol que brilha todo dia. Parabéns. Parabéns, filha, pela essa conquista. Vai ter muitas outras e sabe que a gente te ama muito. Parabéns, Yasmin, pela sua conquista, e a vovó te ama muito. Queria desejar muita felicidade para Yasmin e parabenizar ela por tudo que ela tem feito até hoje e dizer que o vovô ama muito ela. Presidente, obrigado pela oportunidade. Agradecer também ao pessoal do gabinete, a Soraya e o Gabriel. E parabéns a mim.
Também quero parabenizar a mamãe, papai de Yasmin. Yasmin ficou emocionada lá, né, Marcão? O futuro do nosso Brasil é criança igual a Yasmin. Parabéns, mamãe. Com a palavra, questão de ordem, vereador Marcão da Academia. Bom, vamos lá. Primeiro quero parabenizar o vereador Sidney. Vereador, parabéns. Eu acho que é importante quando a gente faz reconhecimentos, né, e homenagens. Reconhecimento pelo trabalho e a dedicação de cada um, né? Se é no esporte, se é na educação, se é na saúde, isso é importante, essa casa fazer reconhecimentos, né? Homenagear aqueles que também, através desse reconhecimento, né, recebe essa homenagem, é um agradecimento, né? E cumprimentar o nosso grande amigo, mestre Mamoro, que o mestre Mamoro tem um trabalho excepcional no jiu-jitsu, uma ferramenta muito importante de formação do cidadão, uma ferramenta muito importante em desenvolver valores. E Yasmin aqui, ela é justamente toda essa ferramenta transformada na pessoa dela. Então, eu quero parabenizar aqui de coração o mestre Mamoro, assim, todos os nossos senseis do jiu-jitsu da nossa cidade, todas as academias que têm esse papel fundamental nessa formação através do jiu-jitsu, que a gente entende que é uma das maiores ferramentas de transformação, né, que é o esporte, é a educação, é a cultura, e aqui a Yasmin é realmente a referência disso. E Yasmin, só uma fala, parabéns, tá? Muito obrigado por você representar a nossa cidade, muito obrigado por você levar a bandeira da nossa cidade onde você vai, tá? Nós estaremos sempre torcendo por você, estaremos aqui também a fazer as homenagens. Já te convido ao final do ano a receber a nossa homenagem dos atletas de destaque de São José dos Campos, que levam um troféu em nome do meu pai, que foi um professor de educação física, foi uma pessoa que trabalhou muito na linha do esporte, desenvolveu muitos atletas e me ensinou a importância do esporte para as pessoas, tá? E eu já te convido a ter essa indicação, tá bom? E que você continue cada vez mais crescendo, voando, levando o nome da sua cidade. E aos familiares, gente, aqui quando vocês fazem um relato, a gente sabe o que é, né? Dia, noite, envolver, caminhar com ela, viver a vida através dela, torcer por ela, trazer todo mundo a estar junto com ela e ter essa homenagem aqui na casa, né? Isso para a gente, família, estar do lado, é a coisa mais importante para a nossa vida e eu tenho certeza para a vida dela também. E isso que vocês, toda essa fala de vocês mostra o quanto que a Yasmin é para toda a família, para todos os amigos, e o quanto vocês se dedicam a isso. Muito obrigado, parabéns por fazer parte disso, a vitória também é de vocês, a vitória é nossa, São José, Deus abençoe muito e conta sempre com a gente, com essa casa aqui, tá bom? Parabéns. Avisando os vereadores que não acabou o momento de votação ainda, tá bom? Com a palavra, a questão de ordem, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui também cumprimentar a Yasmin, não é? Essa menina brilhante, não é? Que traz para essa casa nessa noite um grande exemplo de uma criança que teve sonhos e a sua família, né? Que deu todo esse apoio que ela precisou, não é? E vai continuar dando. Eu gostaria de ressaltar que eu não conhecia o que o esporte faz na vida da criança. Eu tinha um pouco de aversão, achando que era um esporte agressivo, tipo o taekwondo, não é? O jiu-jitsu. E não é isso. É o que esse esporte faz. A família pode ser testemunha disso, né? A mãe que está aqui. O esporte, eles ensinam a criança a obedecer a hierarquia, não é? É disciplina. Então, eu já vi relato de pais que a criança não tinha muita obediência em casa, mas a partir de fazer esse esporte, essa criança, ela mudou o jeito dela em casa, porque lá eles ensinam a eles respeitar o professor, ensinam a respeitar pai e mãe, ou seja, eles ensinam a criança a ter essa obediência, esse respeito aos mais velhos. Então,
quero aqui dizer que você, Yasmin, é um exemplo para nós, tá bom? Parabéns, que Deus abençoe você, que você possa realmente trazer muitas vitórias. Mas não é só a medalha, não é só a conquista que está aí fazendo toda essa diferença, mas sim a educação que essa criança tem, o respeito e como essa criança ela vive em sociedade. E para terminar, gostaria, Yasmin, gostaria que você desse um tranco daquele que você deu no professor, no vereador Sidney. Eu acho que está fácil para você, viu? Ele é pequenininho, tá bom? Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta. Ah, Mera, quer falar lá no meio do povo, né, Mera? Com a palavra, questão de ordem, vereadora Mera, não? Não, também para homenagear Yasmin, dizer que a sua família está aqui, conheço a tia dela, Claudete, e falar para a Patrícia, que é a avó, que estava cheia de lágrimas aqui, que a sua filha, Ingrid, construiu uma família de muito orgulho, muita perseverança, determinação. Então, um abraço a todos, está aqui a tia Larissa também, e quero mandar um abraço para a Claudete, né, que eu conheço há muitos anos, uma pessoa que a gente tem o maior respeito. Um abraço para vocês. Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta de hoje, da sessão de hoje, 12 de maio de 2026. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Encerrado o processo de votação. Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Na verdade, presidente, eu queria falar de um requerimento que foi aprovado nesse bloco agora, que é a questão das festividades do Mr. Mu, aqui de São José dos Campos. Nós recebemos no nosso gabinete uma denúncia de que o Mr. Mu estava devendo tributos para o município de São José dos Campos. Há uns dias atrás, eu fiz um requerimento aqui pedindo para a prefeitura os 10 maiores devedores da nossa cidade. Não recebi essa resposta, a prefeitura não quis mostrar para nós quem são os maiores devedores da nossa cidade. E agora eu recebo aqui uma representação, uma denúncia de um munícipe, que o Mr. Mu deve mais de 1 milhão só em questão de ISS para o nosso município, né? E que a tributação não é fiscalizada da maneira como deveria. Bom, é uma denúncia de um munícipe que eu levei em consideração para fazer esse requerimento. O requerimento foi aprovado aqui por essa casa. Agradeço todos os vereadores por votarem a favor desse requerimento e aguardo aí a resposta, né,
para a gente saber se realmente o Mr. Mu está quite com os tributos da nossa cidade ou se ele está inadimplente e mesmo assim está continuando a fazer festa na nossa cidade com o dinheiro da nossa população. Passaremos agora ao momento de pinga-fogo. O primeiro vereador inscrito para falar no pinga-fogo, o vereador Sena. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos, vereador. Tá. Presidente, boa tarde a todos que acompanham o nosso trabalho pela TV Câmara, os funcionários. Quero ser breve aqui na minha fala. Eu queria pôr um áudio aqui, uma denúncia que eu recebi no meu gabinete hoje pela tarde, e queria também fazer aqui um grito de socorro em nome dessas mães à Prefeitura de São José, por favor. Então, ela falou para mim, cara, ela ligou para mim e falou para mim que amanhã ela vai fazer uma consulta de manhã, um exame de manhã, aí vai lá para esse lugar aí, espera sair o resultado para tomar um outro remédio aí à tarde. Isso que ela falou para mim, mano. Será que ela tá metendo louco em mim, mano? Mas como é que ela vai andar com aquela criança lá, mano? Criança tudo zoada, mano, só anda na cadeira de roda. Olha só, o segundo áudio, a gravidade. Mantenha essa tela para mim. Nós estamos falando aí que recentemente a gente viu matérias na imprensa sobre a deficiência do atendimento público para as crianças que fazem hemodiálise, a nefropediatria. E nós tivemos aí, esse áudio é um dos motoristas, eu não quero aqui generalizar, é um motorista de uma empresa que faz o transporte de crianças com hemodiálise, que como não tem em São José dos Campos, eles têm que ir para São Paulo. Veja o nível do motorista em qualificar essa criança, é toda zoada. Esse é o reflexo do serviço público da cidade de São José dos Campos sobre a hemodiálise, nefropediatria. Está zoada. Bota o áudio para mim de novo, por favor. É importante as pessoas que estão assistindo acompanhar esse áudio. Volta para mim, por favor. Então, ela falou para mim, cara, ela ligou para mim e falou para mim que amanhã ela vai fazer uma consulta de manhã, um exame de manhã, aí vai lá para esse lugar aí, espera sair o resultado para tomar um outro remédio aí à tarde. Isso que ela falou pra mim, mano. Olha o segundo áudio, a gravidade. Será que ela tá metendo louco em mim, mano? Mas como é que ela vai andar com aquela criança lá, mano? Criança tudo zoada, mano. Só anda na cadeira de roda. Até o nível do motorista, parece que ele está na boca do tráfico negociando droga, né? De quem pode, quem não pode descer o morro, e está tudo zoado. É uma criança que tem uma questão crônica, renal, que precisa do transporte público para levar até São Paulo, porque São José não faz esse serviço. E eu quero aqui falar em nome da Sara, que são as mães, a Sara, a Joyce, a Caroline, que tem os filhos, o Pedro, o Davi e a Helena, que uma dessas crianças é o que está na tela. Eu quero aqui pedir à Prefeitura para se sensibilizar, Secretaria de Saúde, para se sensibilizar, para que a gente possa criar um credenciamento a uma clínica que já faz essa hemodiálise infantil em São José dos Campos, para que possa atender essas mães, para que elas não tenham que pegar o transporte 4 horas da manhã, com um motorista vagabundo que nem esse daí, tratando uma criança como zoada, para ir para São Paulo, fazer hemodiálise, fazer consulta, ter o tratamento digno, porque corre risco de vida, uma questão crônica renal, e tem que ainda ouvir um áudio, né, como esse. Então nós vamos pedir à Prefeitura também para que identifique esse motorista e tome providência de desligá-lo do sistema aqui da saúde de São José. Muito obrigado, presidente. A próxima tela, por favor. Aliás, a próxima tela não tem, mas eu queria aqui manifestar aqui os meus parabéns. Hoje é um dia importante, também em relação à saúde, que hoje a gente comemora
o dia da enfermagem, o dia do enfermeiro, o Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermagem. E parabenizar aqui todos os profissionais de saúde que doam sua vida, são vocacionados também a servir a população. Parabéns a cada um de vocês, que Deus continue abençoando a cada um de vocês que fazem um belíssimo trabalho na enfermagem do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Parabéns a cada um de vocês. E também, para finalizar, presidente, já que meu tempo é curto, eu queria manifestar aqui a minha indignação. O governo federal, o presidente Lula, lançou o programa Brasil contra o Crime Organizado, o investimento de 11 bilhões de reais para asfixiar financeiramente as facções e fortalecer o sistema prisional. Eu queria me pegar só nessa questão aqui, um programa contra o crime organizado para fortalecer o sistema prisional. E aí nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, hoje, derrubando uma lei do deputado Derrite e do Van Hatten, que proibia presos a votar. E hoje foi derrubada essa lei pelo Tribunal Superior Eleitoral, permitindo mais de 200 mil presos, vagabundos, criminosos, a ir às urnas e votar. Então fica aqui o nosso repúdio ao Tribunal Superior Eleitoral por essa atitude, tendo em vista que o próprio governo federal lança um programa para combater o crime organizado, e nós, que pagamos os nossos impostos em dia, temos que assistir mais de 200 mil presos ir às urnas e, obviamente, votar no PT, outra facção criminosa que está comandando o nosso Brasil. Próximo vereador inscrito para falar no momento Pinga Fogo, o vereador Tomás Henrique. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, servidores, hoje eu venho a essa tribuna comentar a respeito de um episódio recente que inclusive repercutiu mais do que esperávamos e, portanto, é fundamental trazermos esclarecimentos tanto a esta casa, mas, sobretudo, à população de São José dos Campos. Recentemente, mais precisamente na última sexta-feira, eu recebi queixas da população a respeito de um material, uma cartilha que estava presente em unidades básicas de saúde do município, e presente nesta cartilha o meu nome. Eu já conhecia o conteúdo dessa cartilha, discordava de pontos deste conteúdo. Ainda assim, o meu nome constava e esta cartilha estava ou está sendo distribuída no município, e isso tem que cessar. É importante frisar, porque quando a gente comenta esse tipo de coisa, é claro que a oposição, os partidos e movimentos de esquerda vão se utilizar disso para inventar mentiras e narrativas. Falar que a gente é contra o combate à violência contra a mulher, ou que é contra a totalidade do conteúdo. Pelo contrário, a questão do combate à violência contra a mulher é uma questão fundamental, que precisa ser trabalhada com muito respeito e que, por isso, não pode ser partidarizada. A questão do combate à violência contra a mulher não é uma questão de um partido ou de uma ideologia. É uma questão de todos nós. E o meu questionamento acerca dessa cartilha trata-se de alguns conteúdos que estão aqui entremeados, inseridos, dentre outros conteúdos positivos, mas também a ausência de outros conteúdos que deveriam estar aqui. Mais precisamente, eu já falei, mas é importante esclarecer novamente, a presença aqui na página que fala sobre basta de preconceito e homofobia. Vamos lá, quando a gente fala de homofobia, nós estamos falando de um crime. Um crime ele tem que ser denunciado à polícia. Mas aqui, a cartilha que foi oferecida
fala para procurar, para que a pessoa que sofreu homofobia procurar a Associação Transbordamos. Eu já denunciei, volto aqui a dizer, Associação Transbordamos é uma associação que não tem caráter público, não possui convênio com entidades públicas, né, uma entidade de direito privado, e que foi fundada por pessoas ligadas ao PT. Recentemente, o PT fez um evento aqui nesta casa, criando uma seção do partido LGBT. E a representante dessa seção é uma pessoa que é fundadora desta ONG. Então, quer dizer, cria-se uma cartilha, criada por uma servidora, que inclusive tem histórico de prestar serviço para o Partido dos Trabalhadores. A servidora coloca, dentre coisas positivas e importantes no combate à violência contra a mulher, coloca o contato de uma ONG ligada ao Partido dos Trabalhadores, isso em ano eleitoral. Isso é inaceitável, porque passa-se um verniz de institucionalidade, coloca-se nome de vereadores aqui que não compactuam com propaganda de ONGs ligadas a partidos políticos, e sob o pretexto de auxiliar mulheres vítimas de violência, uma causa nobre, coloca-se no funil do PT, de uma ONG ligada ao PT, estas pessoas. Isso é campanha política. E todo vereador aqui é político e tem todo o direito de fazer pré-campanha e campanha quando tiver o período. O que não tem direito é de se utilizar da imagem, da credibilidade da Câmara Municipal para promover entidades ligadas a um partido político. Utilizar uma causa como combate à violência contra a mulher para promover uma entidade que vai levar pessoas a se contactar a uma candidata do PT e, consequentemente, ao PT. E daí eu falei, por exemplo, que a cartilha é ideológica. E, de fato, é. Porque, por exemplo, quantas coisas a gente poderia dizer sobre o combate à violência contra a mulher, mas que foram esquecidas, negligenciadas por essa cartilha. Por exemplo, a cartilha não fala sobre o direito que as mulheres têm da defesa pessoal, do ensino, inclusive gratuito, que o Poder Público Municipal hoje, periodicamente, tem cursos gratuitos de defesa pessoal para mulheres potencialmente vítimas de violência, e isso não está na cartilha. Inclusive, eu tenho uma lei aqui, um projeto de lei tramitando, para instituir como lei, que as mulheres que são perseguidas, ameaçadas e abusadas tenham direito à defesa pessoal. Mas isso não consta na cartilha. Por quê? Porque as esquerdas, as pessoas que formularam essa cartilha, a servidora que tem, como ela própria se identifica, uma veia socialista, não quer que as mulheres conheçam esses direitos. Ela escolhe aquilo que quer que esteja na cartilha, com viés ideológico, e aquilo que não quer que esteja. Por exemplo, não diz aqui na cartilha que o Congresso Nacional aprovou o direito da mulher de portar spray de defesa pessoal. Isso é fundamental. Uma mulher que pode sofrer abuso ou violência, até ela ligar para um guarda municipal, para a polícia militar, ela já pode ter sido agredida ou violada. E o spray de defesa pessoal, que já foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, é algo que deveria constar aqui. Mas o município de São José dos Campos faz um trabalho, e aqui eu preciso elogiar a administração municipal, um trabalho formidável no que diz respeito à patrulha da Lei Maria da Penha aqui no município. E isso é dito e explicado com muito pouca importância por essa cartilha, porque não pode elogiar uma ação da administração municipal. Né? Aqui eu anotei aqui, olha, que a ronda, né, da GCM leva em consideração áreas importantes para a segurança das mulheres. A patrulha já realizou 2.710 atendimentos e prendeu 111 agressores. Informar bem sobre a patrulha pode ser a diferença entre uma mulher conseguir ajuda e não conseguir. Gente, ou seja, a cartilha escolhe o que quer destacar e o que quer omitir. Vereadora, a senhora tem direito à tribuna. A senhora tem direito à tribuna. Use no seu momento. Use no seu momento. A senhora usou de má intenção com essa cartilha, utilizando o institucional. A senhora coloque o seu nome.
coloque o seu nome para assinar conteúdos do PT. E outra coisa, nós vamos mostrar. Quer colocar ONG ligada ao PT? Quer colocar ONG ligada ao PT? Porque não tem coragem de assinar, porque não tem credibilidade, porque essa cartilha com o nome da senhora ninguém receberia. E tem que colocar a institucionalidade da Câmara, porque ninguém receberia uma cartilha do PT. Mas colocou uma servidora do PT para fazer cartilha, para fazer propaganda para a ONG do PT. Mas aqui não. Aqui a gente mostra. Vereador, eu congelei o seu tempo. Eu congelei o seu tempo para Vossa Excelência falar no momento. Está congelado o seu tempo. Amélia, depois você tem o direito de falar os 10 minutos, Amélia. Eu congelei o seu tempo, vereador. Ô, Amélia, por favor. Depois você tem o seu direito de 10 minutos na tribuna, Amélia. Então, deixe o vereador concluir suas palavras. Por favor, vereador, conclua. Obrigado, presidente. Bom, a gente vê que o respeito ao parlamentar na tribuna não é o forte dessa turma. E isso, quando a gente fala... Agora chegou mais uma aqui para ficar gritando. Vocês têm direito à tribuna como parlamentares e vão fazer uso no devido tempo. Aqui a gente vai reafirmar aquilo que a gente denunciou. Não há um ato, e é importante frisar isso, não há um ato da mesa ou uma resolução que defina esse material como institucional. Portanto, eu não permito que o meu nome seja utilizado para fazer propaganda para a ONG ligada ao Partido dos Trabalhadores, porque a intenção não é defender as mulheres, a intenção é fazer pré-campanha em período eleitoral, utilizando de ONGs, de ligações, de contatos com entidades ligadas ao Partido dos Trabalhadores, porque se fosse, e aqui nós provamos, combater a violência contra a mulher, nós estaríamos falando de defesa pessoal, nós estaríamos falando de spray de defesa pessoal para as mulheres, nós estaríamos falando sobre Lei Maria da Penha, nós estaríamos falando sobre entidades como a Associação Virgem de Guadalupe, que fazem um trabalho com convênio com o município de São José dos Campos, que defende de fato as mulheres, e não essas que fazem militância política ideológica, que fazem ligação com o partido político, e sim entidades isentas que prestam serviço às mulheres sem fazer propaganda política. É isso que a gente vai defender a partir de agora, é isso que nós vamos denunciar. O que foi feito aqui é um desrespeito a esta casa. Nós já encaminhamos para a Delegacia da Mulher o processo que nós fizemos, pedindo para que seja retirado esse conteúdo, e que se algum vereador parlamentar quiser fazer um conteúdo a este respeito, que faça e assine com o próprio nome, veja se alguém se interessa em ler. Mas com o nome da Câmara Municipal, precisa passar por esse plenário, tem que ter respeito. E para usar o nome dos vereadores, do meu nome, também precisa ter um conteúdo que, de fato, não faça militância política, faça e defenda as mulheres sem favorecer certas linhas de pensamento, linhas ideológicas, e muito menos ONGs e entidades ligadas a partidos políticos e que não possuem convênio com o município de São José dos Campos. Essa é a nossa opinião, esse é o que a gente vai defender para São José dos Campos. Próximo vereador inscrito para falar no momento Pinga Fogo, o vereador Roberto Chagas. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos. Senhor presidente, essa semana eu vi uma postagem na página do prefeito, ele estava inaugurando não sei se era um passeio, uma trilha lá no Jaguari, ecológica, mas não entendi muito bem. Engraçado que essa reunião aconteceu no Urbanova, né? O pessoal se reuniu no Urbanova para ir usufruir da trilha lá no Jaguari. Queria convidar o prefeito, nesse sábado agora, que vai ter lá a prefeitura mais próxima de você, para ele conhecer a ciclovia feita numa curva que está colocando as pessoas em risco de acidente grave ali na Aldemo Veneziane, no Alto da Ponte, e para que ele conheça também a ciclofaixa que foi feita em uma das calçadas mais movimentadas do Alto da Ponte. Eu queria, por favor, pedir para colocar o vídeo. Opa! Hoje eu vou apresentar a história do senhor Luiz.
Não. da Juca de areia suja, velha, contaminada. Eu agradeço. Não chegou? Me chamou aqui no Alto da Ponte, Opa. que a prefeitura iniciou as pinturas para transformar aqui a calçada do centro comunitário numa calçada compartilhada, pedestre e ciclista. A gente está aqui conversando com a população, conversando com as pessoas que passam pelo local. Infelizmente, isso é rasgar dinheiro. Prefeito, o senhor já está rasgando dinheiro. Por quê? Quem acompanha o nosso trabalho sabe que do lado de lá isso aqui ocorreu e nós brigamos com a prefeitura e foi removido. Se está implantando de novo e nós vamos brigar para remover, isso significa que está rasgando dinheiro. Enquanto lá na área nobre, no Urbanova, dá uma olhada aí, Bike Point, coisa linda, hein? Até lavar a bicicleta, o pessoal está lavando. Aqui na Zona Norte tem água, tem. É isso aqui que você está vendo, ó. Divide espaço. Criança, idoso, cadeirante, gestante, ciclista. Parabéns, prefeito. Pessoal, a gente fica realmente revoltado com esse tipo de situação, porque mostra que não existe uma comunicação dentro da prefeitura. No lado oposto, foi implantado também uma ciclofaixa, uma faixa dentro da calçada que passa por dentro do ônibus, por dentro do ponto de ônibus, e nós brigamos com a prefeitura e foi removido. E aí, do outro lado da via, na calçada mais movimentada, que tem creche, centro comunitário, CRAS, enfim, mais movimentada ainda, vai lá e volta e implanta na calçada. Eu não sou contra que se faça, mas que se faça numa calçada onde não há um movimento muito grande de pedestre, porque você, dessa forma, coloca a população em risco. Mas não acabou aí, não. Pode soltar, Betão. De volta aqui ao Alto da Ponte, como eu disse, prefeito, rasgou dinheiro. Na sequência da pintura, fizeram uma ciclovia. População. De volta aqui ao Alto da Ponte, como eu disse, prefeito, rasgou dinheiro. Na sequência da pintura, fizeram uma ciclovia na curva aqui da Aldemo Veneziane, essa não na calçada, essa é uma ciclovia mesmo. Olha o absurdo. Colocando a população em risco. Dá uma olhada. Você autoriza. Ao fazer uma ciclovia, ao fazer uma sinalização, você está autorizando a população a usar aquele espaço. E agora, dá uma olhada na imagem. Ônibus, caminhão, carro, eles invadem porque não há espaço para uma ciclovia. Então, essa necessidade de querer fazer, de querer aparecer, tanta coisa para ser feita dentro da Zona Norte. A questão da água, por exemplo, vamos brigar pela água. Tanta coisa para ser feita. E aí se mete uma ciclovia na calçada, uma ciclovia numa curva, colocando a nossa comunidade em risco. Prefeito, vamos lá. Vamos resolver esse problema antes que uma desgraça aconteça aqui na Zona Norte. Eu quero dizer o seguinte, depois que uma pessoa se acidentar naquele local, uma pessoa vinha a falecer, aí não adianta pagar, aí não adianta lamentar. Poxa vida, não é possível que a gente não tenha dentro da prefeitura pessoas capacitadas, com sensibilidade, de olhar e enxergar que aquela situação está colocando as pessoas em risco. E aqui eu quero deixar muito claro que não é uma questão política, não estou aqui para denegrir a imagem do prefeito ou dos funcionários da prefeitura, engenheiro, sei lá quem é que autorizou aquilo. Eu estou aqui para dizer que a nossa querida e amada região norte, ela precisa ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado que as outras regiões acabam recebendo. Não é possível que alguém desça, alguém estudado, alguém que fez faculdade para aquilo, desça na região e fala, vou fazer uma pintura nessa calçada, porque aqui vai ficar legal. Vou fazer uma ciclovia na curva, porque aqui na Zona Norte não tem problema, ninguém liga. Ao contrário, ligam e ligam sim. E uma dessas pessoas que se preocupa sou eu, e sou vereador da região. Enquanto eu estiver aqui, estarei denunciando o descaso do prefeito. Prefeito, esse descaso é do senhor. Essa responsabilidade, se alguém se acidentar e vir, Deus me livre e guarde, a falecer
né, morrer naquela curva perigosa, a responsabilidade é sua. Próximo vereador inscrito para falar no momento do pinga-fogo, a vereadora Amélia Non. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereadora. Boa noite a todos e a todas. Bom, eu fui eleita em 1988. Desde o meu primeiro mandato, a luta das mulheres foi a minha pauta. Não é nenhuma demagogia. Estou aqui há alguns anos lutando pelas mulheres. Estou aqui há alguns anos batalhando para que, inclusive, a comunicação da Câmara trabalhasse na feitura das cartilhas. Porque eu aprendi uma coisa, para você falar dos direitos das pessoas, se eu fosse colocar todas as leis que tem para as mulheres, não daria 80 páginas, seria muito mais. Então, cada cartilha é, sim, uma escolha. E eu queria aqui, então, nesse aspecto, dizer uma coisa. Essa Câmara, do ponto de vista das cartilhas, já recebeu vários prêmios, né? Por exemplo, a cartilha, quando foi pelo direito ao voto, uma cartilha que a Márcia fez, que a gente fez para várias cidades, a Assembleia Legislativa copiou a cartilha inteira e fez download, e a gente deixava para as pessoas só colocarem a cidade, que era o incentivo à mulher na política, aliás, de mulher na política. Foi muito interessante. Nós tínhamos uma assessora jornalista na casa, que chamava Márcia, que fazia e elaborava as cartilhas que foi referência. Estou falando isso porque esse cidadão que acabou de falar, vereador de um mandato, 2 mandatos, sei lá quanto, mas que faz likes para ganhar apoiadores, apanhou na rede social. Apanhou porque as mulheres estão sendo vítimas de violência. As mulheres estão sendo, e a minha fala de hoje, que eu vou falar daqui a pouco, é sobre assédio nos ônibus. As mulheres estão sendo estupradas, né, porque tem uma gangue do Red Pill, dessa juventude, que espalha violência, que espalha o desrespeito às mulheres, e tem o fortalecimento desse tipo de pessoa que acabou de falar aqui agora. Então, eu quero dizer para vocês que esta cartilha é, sim, um instrumento para dizer a nossa juventude, e ela começou, a página 3 da nossa cartilha diz o seguinte: violência no namoro não é amor. Ela começa com a questão da juventude. A parte de baixo diz, dignidade menstrual é um direito, porque tem adolescentes que não têm direito, não têm dinheiro, né? E é importante que ela saiba onde conseguir gratuitamente. Do outro lado, é bullying na escola. A outra questão, a parte importante da cartilha, toda criança e adolescente tem direito a uma vida digna e sem violência. A cada 6 minutos tem uma criança sendo estuprada em uma mulher. Então, isso é uma realidade. Nós não estamos inventando, infelizmente, uma estatística, mas nós temos, sim, inimigos como essa rede de Red Pill, essa rede de vereadores que querem like, que querem arrumar uma desculpa. E eu gostaria aqui de dizer, esta Câmara, na minha gestão, quando eu fui presidente, quando eu fiz a TV Câmara, nós fizemos vários contratos e acordos com o Tribunal de Justiça, que era a parceria para a TV Câmara e a TV que nós montamos para ter audiência e tudo mais, e para ter conteúdo, porque nós não tínhamos essa equipe. E nos conteúdos, quando nós fizemos esse acordo, é só procurar os anais desta casa, as fotos, um dos acordos era dizer o quê? Nós vamos falar dos direitos das mulheres. Foi por isso que a gente conseguiu, a primeira cidade do interior, a vara especial dos direitos das mulheres da Lei Maria da Penha. Então, quero
quero dizer que eu estou muito tranquila. E por que que a cartilha tem o nome dos vereadores atrás? Todas elas, todas. Pega todas elas. Porque o Tribunal de Contas orientou, na época, a assessoria, e aqui tem assessoria que já foi da minha época, que não está mais no cargo, mas está ali, que não pode pôr o nome só das vereadoras, porque teve uma época que nós tivemos 5 vereadoras, e eu queria colocar, mas não podia. Então, a gente chegou a fazer modelos de colocar as vereadoras em cima e não. Se o vereador não quiser, e se ele quiser entrar judicialmente, ele não vai entrar contra a minha pessoa, ele vai entrar contra a Câmara Municipal. Quem vai responder por isso é a mesa diretora. Tem uma mulher, que é a Juliana, e que vai defender na mesa diretora os nossos direitos e as nossas conquistas dessa casa. Nós não vamos retroceder por um vereador que defende essa política que a gente vê todos os dias na rede social, é o ódio às mulheres, a misoginia que eles, infelizmente, não deixaram de passar no Congresso Nacional. Mas nós vamos combater na rua, na luta e no dia a dia, orientando as pessoas. E agora eu quero que passe o vídeo aqui, que eu preciso falar do ônibus, porque foi importante. A mulherada doméstica foram à luta e ontem levou o ônibus para a delegacia. Por favor. É um descaso aliado dos abusadores. Um homem é preso suspeito de importunação. Pode passar. Acho que o pessoal viu, né? Saiu na TV, saiu nas redes sociais, saiu na Vanguarda. Mas qual foi o problema? Bom, quero aqui no transporte, o que teve ali? Ela é uma técnica de farmácia, trabalhadora, trabalha em vários hospitais, está morrendo de medo de andar de ônibus à noite. Falei para ela que tem a lei, está aqui inclusive na cartilha, a lei que diz que pode parar, mas ela teve uma grande aliada, a cobradora. A cobradora viu o senhor encostando nela e falou: quer denunciar? Chama a polícia. Fechou o ônibus e fez todo mundo descer, e quem quis ajudar ela foram para a delegacia. Pode passar. Acordo cedo, a gente devia ter posto o áudio dela, porque ela ligou para nós. Acordo cedo, e muitas vezes os plantões de trabalho chegam a 22 horas. É revoltante trabalhar tanto e ainda ter que passar por assédio no ônibus, e o abusador ainda ser liberado. Ele foi liberado, infelizmente. Já tinha presenciado homens importunarem estudantes, mas nunca tinha sido vítima. Fica a sensação de revolta e de impunidade, relatou a trabalhadora, que chama Ana. Ela também destacou a importância da atenção da cobradora. O agressor foi preso e foi solto. Pode passar. Ele estava com o advogado, né? Sei lá o que mais, se o juiz, quem que liberou ele. Mais de 2 suspeitos. Mais uma informação importante. Quando ela fez o BO, ela e a menina, a cobradora lá, avisaram, informaram que essa semana foram 4 casos de estupro, desse caso aqui. Importunação, né, sexual. Então, essa semana, 4 casos. Mais 2 suspeitos são detidos do estupro da criança de 12 anos. Eu estou aqui lendo as manchetes. Ex-marido é preso, suspeito de enforcar. Eu acabei de ler uma agora, que uma mulher de 19 anos levou 19 facadas, e o filho de 3 anos que chamou, está aí na imprensa de hoje. A Unesp afastou 2 professores depois da denúncia de assédio, mas veja, ainda não foi publicado o nome, né? Não está publicado. Os alunos e as alunas estão exigindo publicação dos nomes para ter garantia de que não vai ser mais uma mais uma concessão. Após as ameaças, o homem é preso tentando invadir a casa da ex. Não são os números, são as mães, as filhas e as irmãs assassinadas, violentadas simplesmente por ser mulheres. Mudar essa realidade de violência só é possível com o apoio de toda a sociedade e papel nosso, vereadores e vereadoras,
de apoiar a luta das mulheres contra a violência, contra o assédio nos ônibus, contra o estupro e contra cantadas quando é não, é não. E gostaria aqui de dizer, essa cartilha é um sucesso. Foi para a cidade de Queluz, para o CRAS de Queluz, nós enviamos, e quem quiser, vem à Câmara Municipal, e ela não será ameaçada, porque a ameaça que nós temos que fazer é contra esses que estimulam a violência contra a mulher. Obrigada. Próxima vereadora inscrita para falar no momento Pinga Fogo, a vereadora Juliana Fraga. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos, vereadora. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Quero começar a minha fala, senhor presidente, manifestando meus mais sinceros sentimentos e toda a minha solidariedade à família da Thalita Arantes, motorista. Por favor, Beto, tem a foto dela? Motorista de ônibus da nossa cidade, mais uma vítima de feminicídio. E quero deixar aqui meu abraço, meu respeito e meu apoio à família, aos amigos, aos colegas de trabalho e todas as pessoas que conviviam com a Thalita e hoje sentem a dor dessa perda. Mas eu também quero que essa casa e toda a cidade lembrem da Thalita pela mulher que ela foi em vida. Uma mulher trabalhadora, dedicada, respeitada pelos colegas, uma mulher que construiu sua trajetória com esforço, coragem e dignidade. A Thalita iniciou sua caminhada no transporte público como cobradora, na linha do Novo Horizonte, do Jardim São José, do Aquários. E, através do próprio trabalho e dedicação, conquistou sua formação em 2024 como motorista de ônibus. Passou em 2025, passou a ser motorista, no Paineiras e Santa Maria, e agora em 2026 ela estava fazendo a linha de FATEC Eugênio de Mello. Ela buscou crescer, buscou conquistar seu espaço, construiu sua independência através do trabalho. Foi reconhecida dentro da empresa como uma profissional discreta, responsável, comprometida e exemplo para os colegas de trabalho. Enquanto muitos enxergam apenas uma manchete policial, existia ali uma mulher cheia de sonhos, histórias, vínculos e pessoas que a amavam. Uma mulher que acordava cedo para trabalhar, atendia diariamente a população da nossa cidade e fazia parte da rotina de tantas famílias joseenses. E, infelizmente, mais uma vez, uma mulher teve sua vida interrompida pela violência. Por isso, deixo aqui não apenas meus sentimentos, mas também meu compromisso de seguir defendendo políticas públicas, informação, acolhimento e proteção às mulheres da nossa cidade. Porque nenhuma mulher deve viver com medo, nenhuma mulher deve achar normal ser ameaçada, e nenhuma família deveria passar por uma dor como essa. E aí eu quero dizer que é por isso que o feminicídio tem que ser falado, gritado a todos os cantos. Essa violência não começa quando o crime acontece, ela acontece bem antes. Ela começa com um discurso de ódio contra as mulheres, ela começa com pessoas passando pano para homens que machucam, ela começa com vereadores rasgando cartilhas que contêm informação, porque falta de informação e conhecimento também leva à violência. E essa fala, que por enquanto, algumas pessoas tentam transformar em disputa política, ideológica, violenta e burra, mulheres seguem morrendo. Mulheres seguem sendo ameaçadas dentro da sua própria casa. Mulheres seguem vivendo relacionamentos abusivos, sem saber como sair, sem saber onde procurar ajuda, sem saber identificar os sinais da violência. E é justamente por isso que materiais informativos, campanhas de conscientização, grupos de acolhimento e diversos grupos de acolhimento, não é só um grupo de acolhimento, diversos grupos de acolhimento, quanto mais melhor. E cartilhas de orientação são importantes. Uma cartilha pode parecer algo simples para quem nunca precisou dela, mas para muitas mulheres pode ser o primeiro contato com uma informação que salva vidas. Pode ser ali que ela descubra que está vivendo uma violência psicológica e procure ajuda. Pode ser ali que ela encontre o telefone da delegacia da mulher. Pode ser ali que ela atenda
entenda que não está sozinha. E uma fala da delegada, uma certa vez que nós fomos até lá, ela falou que a informação é tão importante, porque é assim que as mulheres, quando as mulheres têm informação, elas procuram ajuda mais cedo. Elas não deixam chegar aos finalmente. E é por isso que a gente vai continuar brigando para que tenha cada vez mais informação, para que essa cartilha não deixe de existir. E como a vereadora Amélia falou, essa cartilha não é desse mandato. Essa cartilha está aqui, ó, 2013, 2016, 2020. Que, por sinal, o vereador que veio aqui falar sobre a cartilha, estava nessa cartilha também e nunca falou nada. Nunca se manifestou contra a cartilha. Mas como é ano eleitoral, e ele precisa ter like, ele precisa falar para os seus, e para os seus que rasamente não vai buscar a fonte, porque se fosse buscar a fonte ia ver que não tem nada contra, nada que possa impedir essa cartilha de ser usada e utilizada em qualquer espaço público, na UBS, no CRAS, para informação e contribuição para que essas mulheres saibam realmente aonde buscar ajuda. Então, sinceramente, eu fiquei sim indignada, mas não surpresa. Ver um vereador dessa cidade rasgando, esse vereador dessa cidade rasgando uma cartilha de orientação sobre violência contra a mulher dentro de uma UBS. Como eu já falei, ano eleitoral, não pode falar mal do Lula, tem que caçar assunto para ter like, né? E é por isso que vai lá rasgar uma cartilha que fala sobre feminicídio, sobre violência doméstica, sobre canais de denúncia, sobre acolhimento. E aí eu pergunto, qual a contribuição em defesa da mulher que esse vereador fez? Quando? Nunca vi a mesma indignação e mobilização em defesa das vítimas de violência e de feminicídio nessa cidade. Nunca vi ele rasgando qualquer documento, qualquer papel, rasgando qualquer coisa que seja em defesa das mulheres. Mas não, ficou assim, né, pitizento, deu piti por causa da cartilha que orienta as mulheres. Mas via revolta, né, revoltado. E aqui quero deixar muito claro, combater a violência contra a mulher não é pauta ideológica, vereador. Você veio aqui calminho, querendo, né, passar um ar de tranquilidade, porque já deu piti lá na UBS, então aqui na plenária ele falou bem calmo, sereno, tranquilo. Mas é questão de humanidade, é questão de responsabilidade pública, é questão de salvar vidas, é para quem realmente acredita em Deus e honra a família, vereadora. Defender a mulher não é para qualquer um realmente. Nós precisamos de fato mudar. Precisamos fortalecer a rede de proteção, precisamos garantir informação, acolhimento e apoio para quem sofre violência. Porque nenhuma mulher deve viver com medo, nenhuma mulher deve achar normal ser ameaçada, nenhuma mulher deve morrer por falta de informação ou apoio. Isso deveria também não ser normal, não deveria ser normal um homem, né, falar o contrário ou agir o contrário. E enquanto eu estiver na Câmara, seguirei defendendo políticas públicas, campanha de conscientização, toda iniciativa que ajude a proteger a vida das mulheres da nossa cidade. Inclusive, que essas cartilhas venham todos os anos, outros mandatos. Se não quer assinar, então fale, ó, faça um documento, não quero meu nome na cartilha. Assume que também não quer defender as mulheres na totalidade, né? Meu respeito, e aí eu quero encerrar, porque eu comecei falando um fato aqui da nossa cidade, que aconteceu do nosso lado, com pessoas que a gente via praticamente todos os dias, e nós não queremos que isso aumente, que isso se intensifique, é por isso que nós vamos continuar nos indignando, falando, cobrando políticas públicas e que mais informação chegue às mulheres. Meu respeito à memória da Thalita, minha solidariedade à família, meu compromisso permanente com a luta contra o feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher. Obrigada, senhor presidente. Até mais. Encerrado o momento do pinga-fogo, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.